Pessoal, tudo bem? A gente vai continuar vendo isomeria geométrica, né? Isomeria geométrica faz parte de isomeria espacial, né? Formando estereoisômeros. Mas nós vamos ver a continuação de isomeria espacial quando for vermos isomeria óptica. Então a primeira parte é a isomeria geométrica. Eu estou no vídeo C, já fiz o A, o B, agora o vídeo C, ok? Eu estou pegando agora aqui só moléculas maiores. Tá? Isso aqui é um ácido graxo, é um ácido de cadeia longa, né? Tem um grupo carboxilo aqui. Percebo que tem uma dupla. Tá? Olha só. Essa formação aqui é cis. Por que cis? Porque perceba que os hidrogênios estão no mesmo lado. Tá? E os outros grupamentos estão em outro lado. Então essa é a forma cis. Vocês vão ver que alguns eu fiz a forma trans. Deixa eu ver se esse eu fiz. Não, esse é outro. Olha aqui, esse aqui é um outro ácido carboxílico. Perceba que a dupla está aqui, ó, só que o hidrogênio está para baixo e o outro hidrogênio está para cima. Essa formação aqui é trans. Perceba que os hidrogênios estão em lados opostos. Esses grupamentos de carbono em lados opostos. Tá? Aqui eu tenho a forma cis. São ácidos carboxílicos diferentes, mas a constituição o comparativo pode ser feito igualmente. Ó. Os dois hidrogênios do mesmo lado, e aqui eu tenho os dois hidrogênios em lados opostos. Essa é a forma trans, tá bom? Peguei uma outra molécula aqui que é o ácido linoleico. Dá uma olhada que ele tem dois carbonos, duas posições que podem formar cis e trans. Uma é essa e outra é essa. Perceba que os hidrogênios estão desse lado. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Eu fiz aqui, ó. Então, ele tem a possibilidade de formar 4 isômeros. Ó, cis, trans, cis por causa desse, trans por causa desse. Aqui trans e cis, 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 trans e cis. Percebo que a formação da molécula, ela espacialmente vai ter uma estrutura diferente. Né? Ela vai estar arranjada de maneira diferente. Eu coloquei aqui, ó, para vocês verem, dá uma olhada, ó. Tá vendo que essa formação aqui é um pouco mais fechada do que essa. Bom, então são 4 possibilidades de arranjo das formas cis e trans. Aqui não ficou muito claro, não. Quando você tem essas ligações invertidas cis e trans, a constituição da molécula ela tem uma variação maior na sua estrutura. Aqui eu não consegui fazer parecer isso não. Mas olha esse caso aqui, por exemplo. Tá? Dá uma olhada, é o ácido ricinoleico, é o ácido presente na mamona. Né? Dá uma olhada só. A mamona é aquela plantinha que tem parece que tem uns espinhozinhos assim, né? Mas não é um espinho firme não. Ela tem uma sementinha, a sementinha sai desse ácido ricinoleico, ele é bastante tóxico. Né? Mas percebam que esse ácido ele tem 2 conformações, cis ou Z. Percebam que os hidrogênios estão no mesmo lado e aqui estão em lados opostos. Aqui dá para ver melhor aquilo que eu queria mostrar lá. Percebo que a configuração da molécula é diferente. Aqui ela tem uma configuração, ela dobra aqui, ó. E aqui ela é mais plana, ela é mais linear. Tá bom? Olha uma outra situação. Eu tenho resveratrol. Dá uma olhada. Aqui a dupla é na forma Z ou forma cis. Tá vendo? Os hidrogênios estão no mesmo lado. E aqui esse grupamento todo aqui, que seria a parte mais pesada, está em lado oposto a esse grupamento também mais pesado. Então essa forma E resveratrol e Z resveratrol. Isso aqui é um antioxidante muito importante, presente nas uvas. Tá? É usado em alguns medicamentos, né, como antioxidante. Esse aqui é o retinal, né, que é uma molécula presente
nos processos visuais aí, tá ligado? A vitamina A. Dá uma olhada que ele tem, olha quantos carbonos com dupla ligação ele vai apresentar. Então olha quantas possibilidades de fazer isomeria cis e trans. Uma aqui, outra, outra, outra. Aqui não, aqui está marcado, mas aqui não, porque aqui é o nitrogênio. Mas ele vai formar isomeria com o nitrogênio também. Ó. Bom, então veja bem, aqui só peguei essa daqui, ó. Essa é a representação cis ou Z, tá? Onde ele está analisando a formação no carbono 11, 11 e 12. Então ele diz que no carbono 11 tem uma dupla ligação e os hidrogênios estão do mesmo lado. E o grupamento mais pesado está do mesmo lado, tá vendo? Aqui eu já tenho a forma trans. Perceba que a configuração da molécula já mudou. Tá ok? Vamos ver outro exemplo aqui, outra situação. Aqui são os ácidos graxos. Eu tenho ácido graxo com 4 carbonos, com 6 carbonos, com 18, com 16, com 14. Então, veja bem, percebam que na natureza os ácidos graxos aparecem, né, nos vegetais, né, e mesmo na gordura animal, ela aparece com números pares de carbonos, sempre. Tá? E as duplas ligações, elas vão aparecer sempre na forma cis. Olha esse aqui, ó. Ácido linoleico, ele tem três duplas, então tem a possibilidade de formar isomeria cis e trans em três lugares: no carbono 9, no carbono 12 e no carbono 15. Tá? E percebam que na natureza só se formam carbonos, moléculas cis, não tem trans. Tá? Dá uma olhada aqui, ó. Aqui tem alguns alimentos e tem a constituição. Por exemplo, a banha, ela tem a banha tem 1% de carbono de cadeias com 14 carbonos, 28% com 16 carbonos, 12% com 18 e assim vai, tá bom? Aqui é com 16 e uma dupla, com 18 e uma dupla, com 8 e duas duplas. Essa questão das duplas não tem problema nenhum, tá? Percebam que quanto existe diferença na qualidade desses óleos, tá? Mas percebam que todas as moléculas que a natureza forma são na forma cis, tá? E eles são óleos, né? O que a indústria muitas vezes precisa é de gordura, é fabricar manteiga, por exemplo, né? Então o que nós temos? Quando eu tenho dupla ligação, a substância ela é oleosa, ela é líquida. Se eu insiro aqui hidrogênios, eu quebro essa dupla. Aí eu vou ter uma molécula saturada. E ela é sólida. Então, o que o pessoal faz? Coloca hidrogênio nas moléculas daqueles óleos, tirando as duplas e transformando em gordura saturada. Gordura sem duplas. Por quê? Porque aí ela solidifica, ela vai ficar pastosa, vai ficar manteiga. Então eu pego óleo de soja, por exemplo, óleo de algodão, óleo de amendoim, e eu faço um processo químico para tirar as duplas. E aí ela vai ficar pastosa, ela vai ficar mais firme, tá bom? Só que tem um detalhe. Quando eu faço isso, né, eu pego esse óleo vegetal e hidrogenizo ele, vai ficar gordura hidrogenada, eu quebro as duplas para torná-la sólida. Só que num processo natural, ela acaba formando as duplas de novo em algumas posições. Só que quando a dupla se forma de maneira secundária, né, não pela natureza,
eu tenho a possibilidade de formar cadeias cis e cadeias trans. Olha só o que aconteceu. Na natureza, os vegetais, a gordura animal só produz a forma cis. Mas quando na indústria vai se tentar hidrogenizar a cadeia para quebrar as ligações e solidificar a molécula, eu tenho um retorno, muitas vezes uma polimerização da molécula e formar novamente as duplas. Só que aí eu tenho a possibilidade de formar trans. Essa formação de cadeia trans, o organismo não consegue assimilar. Essa molécula trans, o organismo não consegue assimilar facilmente. Então ela se acumula no organismo, nos vasos, formando um aumento do colesterol, formando trombos. Então esse é o problema da gordura trans, né? Você ter essas gorduras na alimentação não tem problema nenhum, né? Até para a produção, por exemplo, de hormônios, você precisa das gorduras, tá? Não deve ser feita uma restrição absoluta de gorduras. Mas quando eu trabalho na produção de solidificação dos óleos, a produção de gordura vegetal, produção de manteiga, eu tenho a possibilidade de formar essas formas trans. Elas é que são danosas, tá bom? Muito obrigado.